Bom dia, pessoal. É a aula assíncrona, mas eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre o texto da Carole Pattman. Bom, Carole Pattman é uma cientista política, feminista. Ela tem vários textos que vão discutir a teoria feminista. Um dos livros mais famosos dela é esse, né? Participação em Teoria Democrática, escrito em 1992. E ela tem um outro texto chamado Contrato Sexual, que também faz uma crítica profunda da tradição do pensamento político ocidental, a partir das discussões da teoria política e da relevância dentro do campo político. A gente sabe que a Pattman, né, a Carole Pattman, não é uma pioneira dos discursos feministas, né? Ela faz toda uma leitura de outros autores, né? Ela vai se valer também de escritos e de teorias de alguns outros autores e autoras que construíram essas análises, né? A partir da teoria feminista. Mas ela escreve, né? Ela tem bastante escritos sobre a questão do feminismo, né? Então, Carole Pattman, nesse texto sobre a participação e teoria democrática, ela vai ter uma grande influência no debate atual e contemporâneo sobre participação política, né? Então, por isso que eu acho que é fundamental conhecer um pouco os pensamentos da Pattman, inclusive porque ela faz uma crítica, principalmente aos teóricos contemporâneos da teoria política, da teoria democrática, né? Então, ela vai trabalhar basicamente nesse texto. Ela retoma, né, principalmente 4 grandes autores clássicos da discussão democrática, né? Ela vai trabalhar o próprio Schumpeter, né? Depois, a partir da teoria do Schumpeter, ela vai trabalhar o Robert Dahl, o Berelson e depois ela traz o Sartori, né? E o Eckert. Então, ela vai trabalhar alguns autores, né? E tentando mostrar os limites, inclusive, dessa teoria democrática contemporânea, principalmente relacionada à questão da participação social. Então, eu vou fazer algumas colocações que eu acho que a gente precisa discutir, que é justamente quando ela chega a escrever esse livro Participação e Teoria Democrática, que é um debate que ela vai fazer sobre a participação política desde o lançamento dessas discussões, né, mas principalmente das questões mais colocadas do impulsionamento da democracia, principalmente na França, né, uma mobilização grande dos estudantes nos anos 60, que vai fazer, né, buscando mobilizar toda a sociedade em prol da participação, da necessidade das pessoas participarem das discussões políticas. E aí a Pattman, ela vai discutir, justamente ela vai tentar entender e compreender por que esse conceito de participação muitas vezes se tornou um conceito no senso comum, mas que não foi definido de maneira mais detalhada e mais organizada dentro da própria teoria política da democracia. Então, a Pattman, ela vai questionar, né, questões relacionadas a essas discussões. Então, principalmente nesse texto, né, ela vai pegar, eu vou só retomar aqui o texto, vou voltar aqui um pouquinho no texto, estou voltando aqui um pouco no texto, onde ela vai, a partir da perspectiva da participação, né, ela vai tentando entender, trabalhar um pouco essas questões, né, da democracia e a relação com a participação. Então, ela inicia, né, trazendo alguns debates clássicos, né, e mais recentes da democracia, da teoria da democracia, para poder entender onde é que essa participação como é que essa participação estaria sendo entendida dentro para esses autores da teoria da democracia. E aí ela vai iniciar o texto um pouco falando dessa questão que nas últimas décadas, né, e o texto dela, obviamente, é do final do século XX, então ela está falando principalmente do século XX como um século da democracia, né, um século que foi, inclusive que o Boaventura já falou, né, uma das grandes questões centrais do século XX foi a emergência da democracia em vários países do mundo, e ela vai falar que principalmente na última década de 60, essa palavra participação ela acaba se tornando
muito comum, né? Um vocabulário político popular, né? Torna-se parte desse vocabulário político popular, onde todo mundo fala de participação dentro do processo democrático, né? E isso vai acontecer principalmente, como eu falei, a partir de uma onda de mobilizações, né? Especialmente por parte dos estudantes, e aí especialmente também com grande ênfase na França, né? O movimento estudantil na França muito forte, nos meados dos anos 60, e outros grupos também que buscavam a implementação de direitos a partir das suas demandas, né? Então, essa intensificação dessa mobilização social, né, desses movimentos em prol dessa participação, vai significar uma necessidade da gente repensar o lugar dessa participação dentro da teoria da democracia, né? Pensar como que a participação pode ser entendida a partir do resgate da teoria da democracia. E aí, portanto, né, ela vai mostrar que a própria teoria da democracia, né, a teoria democrática de maneira atual, ela vai ter um impulsionamento muito forte ali no intelectual, forte ali no meados do século XX. E para muitos desses teóricos, né, principalmente aqueles teóricos de orientação mais empírica, eles vão acabar meio que questionar um pouco essa teoria democrática pensada dentro dos gabinetes, né, ou pensada de maneira mais normativa. Então eles vão questionar e vão inclusive questionar e criticar, colocando que existem muitas dúvidas sobre a possibilidade de se colocar em prática a maneira como foi conceituada a própria democracia. Então os críticos eles vão colocar um pouco isso, e é o que a própria Pattman vai também colocar, né? Ela vai resgatar ali o Mosca, né? O Mosca e o Michels, e ela vai colocar que são expoentes da teoria elitista. O Mosca ele vai falar, né, que toda a sociedade precisava de uma elite de governo, uma elite que estivesse no governo, né, que sempre essas instituições representativas elas necessitam dessa elite no governo. E o Michels, né, a gente já viu um pouco, mas ele tem aquele livro Oligarquia, né, a oligarquia, o poder e a oligarquia, esqueci agora o nome, mas onde ele vai trabalhar com a sua famosa lei de ferro da oligarquia, ou seja, que também existe a necessidade, dentro de um contexto democrático, de existir uma oligarquia que vá realmente direcionar as ações do Estado. E aí a Pattman ela vai questionar, né, que mesmo que a gente fale que a democracia, né, possa ser entendida enquanto governo do povo, por meio dessa máxima da participação, né, popular, a gente ainda tem sérias dúvidas com relação a isso, e aí quando ela vai fazer esse resgate dentro das teorias contemporâneas. E aí o primeiro autor, então, que ela vai um pouco trabalhar é o Joseph Schumpeter, que foi bastante famoso. Ele tem um livro bastante famoso que é o Capitalismo, Socialismo e Democracia, escrito em 1943, onde o Schumpeter vai trabalhar, identificar, né, a democracia como um método político, ou seja, né, trata-se de um determinado tipo de arranjo institucional para se chegar a decisões políticas, ou seja, são essas as grandes questões que a Pattman vai, né, questionar, essas questões normativas e procedimentais da democracia, né? Diferentemente do que o Boaventura colocava, esses autores clássicos, Schumpeter, Dow, eles têm muito essa percepção bem racional e normativa da democracia, e que é uma das coisas que a Pattman vai, inclusive, questionar. Então, ela vai falar que o ponto principal de partida para a análise do Schumpeter é a ideia de que a democracia, segundo Schumpeter, né, a gente precisa questionar a ideia de que a democracia seria uma teoria de meios e de fins. Porque, segundo ele, a democracia é uma teoria dissociada de quaisquer ideais ou fins. A democracia, então, seria esse método político, né, onde a gente teria todo esse arranjo institucional para chegar em algumas decisões políticas, né, principalmente legislativas e administrativas. Então, a gente poderia ver que o Schumpeter ele vai apresentar a seguinte definição do método democrático, né? É um arranjo institucional para se chegar a decisões políticas no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir, utilizando para isso uma luta competitiva
do voto. Então, no final das contas, né, eu acho que Pátman ela vai discorrendo os outros autores contemporâneos, mas ela está questionando essa centralidade nas eleições. E ela vai falar que, nesse momento, todas as referências ligadas à participação política estariam sendo qualificadas a partir da ideia de eleição, né, de processos eleitorais. Ou seja, participação política significaria meramente o fato da gente poder votar de 4 em 4 anos nos nossos representantes. E é isso que, basicamente, a Pátman vai criticar em todos esses teóricos da teoria democrática, tanto clássica quanto contemporânea, né? Essa necessidade de talvez organizar a concepção da democracia sem levar em consideração a possibilidade da participação para além do voto, né? Então, quando ela está questionando a ideia de participação política, ela está justamente questionando a maneira como esses teóricos da democracia produziram reflexões que vão levar em consideração somente essa participação nas eleições. E aí ela vai resgatando e vai dialogando com o próprio Robert Dahl, que também, a partir daquele livro, né, um dos primeiros livros dele, Uma Introdução à Teoria Democrática, ele vai começar já a formular a teoria, né, da democracia baseada na ideia da poliarquia. Depois ele vai lançar, mais para frente ele vai lançar um livro famoso que é chamado Poliarquia, onde ele vai definindo as características necessárias para que os países fossem considerados democráticos. E isso para Pátman também é uma espécie de ponto limitador, porque ao mesmo tempo o Dahl continua com a mesma percepção de que as eleições seriam o fator essencial para a gente poder argumentar que os países seriam democráticos. Ou seja, né, haveria esse pré-requisito, né, para que esse sistema fosse considerado democrático. Haveriam alguns pré-requisitos. Um desses pré-requisitos seria o fato de haver eleições e competições livres, né? As pessoas podem se eleger, né, se candidatar e as outras pessoas votam, né? Então, você teria uma dessas questões. Além de uma outra, né, e além de uma outra questão que ela vai criticar, é o fato de justamente o Dahl ele colocar que o aumento de uma determinada taxa de participação poderia representar um perigo para a estabilidade do sistema democrático. Não é só o Dahl que vai falar isso, né? Tem outros cientistas políticos também, conforme a Pátman vai mostrar, que colocam também esse medo da possibilidade da participação geral, né, de massa, de expansão da participação política, né? Então há um certo sentimento de que isso levaria ao totalitarismo. Então você tem algumas questões que vão aparecendo nesses textos e aqui a Pátman vai questionando. E aí ela vai trazer também o próprio Giovanni Sartori, que é um cientista político famoso italiano. Ele tem um livro chamado Teoria Democrática, de 1962, onde ele vai um pouco, né, estender as teorias de Dahl, né? Ele concorda com o Robert Dahl, mas ele vai ressaltar algumas coisas, né? Ele vai ressaltar a necessidade dessa competição, conforme o Dahl colocou também, mas ele vai falar que não são apenas as minorias que governam, mas sim as elites, né? Porque o Robert Dahl ele vai trabalhar muito com a ideia das minorias, mas porque o Dahl também ele tá muito mais relacionado ou ligado à vertente pluralista. Então para ele são vários grupos na sociedade e você teria em alguns momentos alguns grupos minoritários que dominariam, mas o Sartori ele retoma a teoria elitista e ele vai falar, não, quem governa realmente são as elites, né? Em processos de competição, são elites competindo, elites políticas que vão competir pelos votos e, portanto, né, vai ser o resultado a partir do resultado da eleição, são essas elites que vão dominar, são essas elites que vão governar determinados países, né, determinado país. E para ele, portanto, a teoria da democracia também está relacionada com o aspecto eleitoral, né, que é também um pouco que Pátman vai resgatar. Ela também vai colocar que o próprio Sartori
ressalta esse medo da participação ativa da população no processo político, porque isso poderia levar ao que ele, do entendimento dele, isso poderia levar ao totalitarismo, e que isso vai permear todo o discurso do Giovanni Sartori em todas as suas, explicações sobre a teoria da democracia. E aí ela vai para o Eckstein, no livro Teoria de Democracia, uma teoria da democracia estável, e aí ela fala que a definição da democracia utilizada por Eckstein é do já conhecido sistema político onde as eleições decidem o resultado da competição por política e poder. Ou seja, então o que a gente percebe de comum dentro dessas teorias, A primeira coisa é que a democracia vai se vincular a um método político, ou seja, uma série de arranjos institucionais a nível nacional, e onde o elemento democrático característico é a competição entre os líderes, ou seja, a elite política, pelos votos do povo, Então seria essa competição pelos votos do povo. E a participação, ela estaria basicamente relacionada a esse processo eleitoral, não tendo espaços para a participação ou influência dos movimentos sociais em outras dinâmicas da sociedade. E isso a gente vai perceber atualmente, principalmente aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, como que a pluralização da representação política vai extrapolar os aspectos eleitorais. A gente tem uma série de movimentos que vão tentar influenciar a agenda política em outros espaços, com outras dinâmicas, inclusive pressionando para a criação de outros espaços de possibilidades para influência com o Estado. Então, o importante da Carole Pattman é que justamente essa tentativa de explorar e de explicar a limitação da teoria democrática contemporânea, a limitação dessa perspectiva de entender a democracia somente como regras e procedimentos, mas é de avançar nesse processo de tentativas de influência pelos os outros grupos da sociedade. Então, o texto da Pattman, basicamente, é esse, Então, ela vai um pouco questionando ao longo do texto, construindo essa linha histórica da teoria democrática clássica e passando pelos contemporâneos, mas sempre buscando questionar e mostrar qual é o papel dado à participação política, que é um papel dado a partir de uma perspectiva basicamente eleitoral, sem pensar em outras possibilidades de diálogo de inserção dos movimentos da sociedade civil nos processos de decisão política. Isso vai ser questionado, obviamente, depois pelos teóricos da democracia participativa, Você vai ter vários teóricos que vão um pouco promulgar e defender a necessidade da gente abranger, para além da democracia representativa, a gente combinar aspectos da democracia participativa nas nossas dinâmicas, nas nossas dinâmicas enquanto sociedade, e a inserção desses grupos na sociedade para debater as políticas públicas e as decisões políticas. Então, basicamente é isso.